Olá, seja muito bem-vindo para mais uma variação no Sudoku. Hoje temos um termo Sudoku feito por Clover. Essa variação no qual os números precisam aumentar, no qual além das regras normais do Sudoku, temos esses termômetros. E como um termômetro normal, os números precisam aumentar do bulbo até a ponta. Por exemplo, esse 6 está mais na ponta do bulbo, todos os números anteriores precisam ser menores que o 6. Já aqui, quando o 6 está no bulbo, todos os números acima dele no termômetro precisam ser maiores que o 6. E, por exemplo, ao colocar o 8 aqui, o número acima desse 8 também precisa ser maior do que o 8. Por exemplo, ao colocar um número, eles aumentam de valor. E não entendi por quê. Já entendi. Esse 8 quebra outros dois sudokus, mas isso ele é o computador já calculando mais para cima as opções para esses dois sudokus aqui. De qualquer modo, tente. O link para tentar vai estar na descrição. E sem mais demoras, vamos para o puzzle. Por que quando eu coloquei o 8, esse 7 quebrou? Porque 7, 8, 9. Como eles têm que aumentar, só tem um caminho possível, que aqui quebrava o 8. Agora esse 6 é a mesma coisa? Sim, porque esse 7 impede que aqui seja... Aqui as opções seriam 7, 8 ou 9. 9 não poderia, porque não sobra nenhum valor para cá. Esse 7, só coloca a opção do 8 ser aqui. Mas esse foi... Enfim, aqui agora sobra a opção de ser 7, porque precisa sobrar um valor acima. E aqui o 8, porque já temos o 9 na linha. O fato de eu ter colocado o 7 aqui mostrou várias estratégias que não devia ter mostrado. Aqui temos um problema dessa plataforma de sudokus. Aqui. Mas enfim, não existe nada perfeito no mundo, não é mesmo? Aqui 5. As opções acima do 5 são 6, não pode. 7. 8 também não. Aqui a única opção é o 7, já que precisa ter um valor acima para ser aqui. Não pode ser o 9, esse é o 8. Aqui. Onde é o próximo? Acho que todos os termômetros mais fáceis foram resolvidos. Aqui esse 1, esse bulbo precisa ser maior do que 3. Não pode ser 3, precisa ser maior do que 4. Já que já temos 1, 2 e 3 que enxergam esse bulbo. Poderia ser 4 e 5, se aqui for 5 ou 6. Aqui poderia ser 5, 6 e 7. Aqui poderia ser 4, 5 e 7 também. Ambos são possibilidades. Esse 6 aqui já sabemos que é maior que 3, 4. Esse só pode ser o 4. Então, sabemos os valores. Esse 2, o maior valor aqui só pode ser 7. 7 e 6. Não pode ser 6, não pode ser 5. Pode ser 4. Se aqui é 7, poderia ser 5, 4, 3. Não pode ser 6, já temos um 6 na coluna. Pode ser 3, a princípio pode. Aqui ainda pode ser 7. Aqui essa casa precisa ser maior que 3. Pode ser 4. Não pode ser 5, temos na coluna. Pode ser 6. Não pode ser 7, não pode ser 8. E não pode ser 9, porque o 9 só pode ser no bulbo. Essa casa, o maior valor possível é o 6. E ela pode ser 5. Então essa casa ainda pode ser 4. Aqui não pode ser 7. Ou seja, esse é o 4. E aqui para ter um valor só pode ser o 3. Esse não pode ser 6 por causa desse 6. Também é o menor valor possível. E
Vamos agora para esse termômetro. As 4 casas possíveis nessa região. Primeiro, essa região precisa ter 1. O 1 no termômetro ele só pode ir no bulbo. Que qualquer outro ponto ele precisaria ter um valor menor que não existe. Então, só faltam 3 valores dessa região 3×3, que é o 2, 8 e 9. E eles precisam ser em ordem por causa desse termômetro. Esse aqui é o 9, esse é o 8 e esse é o 2. Sendo aqui o 2, o único valor que pode ser aqui é o 1. Isso. Nesse termômetro diz algo. As opções para essas casas. Essa aqui, o menor valor possível para ela é o 6. Pode ser 6 ou 7, 8 não pode por causa daqui. E o 9 porque não está na ponta do termômetro. Já que não tem nenhum valor acima do 9, o 9 só poderia estar na ponta. Aqui pode ser 7 ou 8. A princípio nada impede. Então ainda pode ser tanto 6 quanto 7. Aqui não pode ser 5, não pode ser 4. Seria 3. O único valor possível é o 3. 1, 2. O único valor possível aqui é o 3. Aqui tem que ser menor que 3, só pode ser 2 ou 1. Não temos indicativo de qual valor que é para essa casa. Precisamos de um 9 em uma dessas duas. 6, 7, 8, 9. O 6 também está em uma dessas duas. Por causa desse 6 que tira essas duas opções. O 8 só tem uma opção. Esse aqui é o 8. Aqui é 6, 7 e 9. Temos um local que não pode ser 7. Não. Temos agora esse último termômetro. E após isso só sudoku. Aqui as opções para essa casa são 2, não pode ser 3, 4, 5, 6, 7 e 8 estão ocupadas e não pode ser 9. Essa pode ser 9, 8, 7, 6 não, 5. O menor valor 9, 8, 7, 6, 5, 4. Só se aqui fosse 3 ou menor. Então a única opção aqui é o 9, já que se for 3, 2, 1, acabaram as opções. Se aqui é 9, o 9 em uma dessas duas. Aqui, essas duas casas, elas são o 1, que não pode ser no meio de um termômetro, e o 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Esse aqui é um 6. Ou seja, aqui só pode ser o 2, já que o 4 não chegaria, só teria o 5 de diferença. Aqui essas duas casas são o 3 e o 7. Esse o 3 e esse o 7. E aqui entre 3 e 6 temos o 1, 4 ou 1, 5. No primeiro momento não sabemos qual dos valores que é. Essas duas casas são 4, 5 e 2, sendo que esse é o único que pode ser 2. 4 e 5 aqui, 6, 7 e 9 aqui. Esse só pode ser 4, colocando 5 aqui. Essa linha falta 3 e 8. Esse é o 3 e esse é o 8, porque temos um 8 nessa região. Essa linha 4 valores. Falta 1, 4, 5, 9. Aqui é 5 e 9, já por causa desse 5. E o 9 que já estava demarcado. E aqui é 1 e 4. Ou seja, essa casa é o 2, já que o 1 dessa região 3×3 está em uma dessas duas casas. Aqui é o 3. Essas duas são
4 e o 1. Aqui é o 1 e aqui é o 4 por causa desse 4. Essa coluna falta dois valores, que é o 5 e o 9. Esse é o 9, temos um 5 do lado, e aqui o 5. O que mais? Aqui 1 e 4 não diz, 5 e 9 não sabemos ainda. Essas três casas são 1, 7 e 9. 1, 7 e 9. Aqui não pode ser 1. Aqui não pode ser 9. Aqui não pode ser 9 também. Essa é a única que pode ser 9. Ou seja, aqui essas duas são 6 e 7. Que descobriremos depois. Aqui as opções são 1, 6, 7 e 8. Essa é a única que pode ser 8. Aqui 1, 6 e 7. Esse é 1 ou 6. Essa pode ser qualquer valor. Aqui essas duas, para finalizar essa região 3 por 3, essa aqui no caso só pode ser 1, por causa desse 7, colocando o 7 aqui. E colocando essa como a única dessa linha que pode ser o 7 agora. 1 e 6 aqui como opções. Essas duas são 3 e 5. Temos um 3 ou 5 na coluna, temos um 3. Esse aqui é o 5 e esse é o 3. Não é o 3. Aqui é 5 e 7. No caso, esse é o 5, esse é o 7, esse é o 9 por causa do 5. Agora, essas duas casas são 8 e 9. Esse é o 8 e esse é o 9. Essas três casas são 2, 6 e 7. 2. Aqui pode ser 2 e 6. Aqui, esse só pode ser 6, ou seja, esse só pode ser 2 e esse só pode ser o 7. Com isso, sabemos a ordem desse 1 e 4? Ainda não. Essas quatro casas são 3, 4, 5 e 6. Essa aqui, 5, 6. Pode ser ainda 3 e 4. Essa, 3, 5 e 4. Essa aqui só pode ser o 6. Aqui seria 3, 5 e 6 e 4. Sendo 3, 5, 6, 4. Não é 6. 4, 5, 6. Aqui não pode ser 3. Aqui não pode ser 3. Essa é a única que pode ser 3. 4 e 5. Temos um 5 nessa coluna. Aqui essas duas são 9 e 4. Esse é o 9 e esse é o 4. Esse 4 aqui resolve esse 1 e 4. Que não resolve esse 1 e 6, mas o 6 acima resolve. Essas três casas são 1, 2 e 3. Esse é o 3, esse é o 2 e esse o 1. É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.